Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Como devemos viver o dia a dia? Como viver esse dia a dia? Esse é o aspecto que a gente precisa entender sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, para não transformá-lo simplesmente numa religiosidade, num momento de culto, e entendermos que a nossa vida precisa ser prática, precisa revelar o reino de Deus e a vontade de Deus. Por isso, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Este é um pedaço da carta que Pedro escreve, e ele fala um pouco sobre também o aspecto de precisarmos santificar a Cristo em nosso coração. Como santificamos? Desta maneira, vivendo o nosso dia a dia, considerando estes aspectos, sermos amigos, considerarmos os outros como irmãos, honrarmos e glorificarmos, mas vivermos de maneira a demonstrar, a revelar compaixão, ou seja, ser compadecido, mostrar o que? Também misericórdia, humildade diante das pessoas, não pagar o mal por mal, ou seja, sempre fazer o que é bom, que revela Deus, que manifesta a sua graça, mesmo diante da ignorância do outro, da falta de conhecimento e de entendimento, pois o que levará ele a conhecer Deus é a maneira como nós agimos. Precisamos entender que nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, para sermos expressão dele neste mundo, para sermos como Deus no mundo. Isto é extremamente importante compreendermos, pois, caso contrário, nós resumiremos a nossa vida aos nossos cultos, às nossas missas, às reuniões que vamos, achando que é isso que Deus quer de nós, que isto é o momento religioso que culmina em tudo, que perdoa os nossos pecados, que agrada a Deus, e assim ele se alegra com nós. Mas não é isto. Nós precisamos entender que nós somos chamados para relacionarmos com as pessoas, para revelarmos Deus através das nossas relações. Por isso, a única maneira de expressarmos Deus é a maneira como tratamos, como agimos e como reagimos diante das pessoas. Se demonstramos o cuidado, se revelamos o amor no sentido de fazer de fato pelas pessoas o que elas precisam para que elas possam conhecer Deus. É assim que a gente vive o reino de Deus. É assim que a gente vive o dia a dia, revelando o amor pelo próximo, considerando e entendendo que ele é irmão, mesmo na ignorância, para que ele possa conhecer Deus, conhecer da vontade de Deus, compreender aquilo que ele deseja nos falar, que a gente possa entender, compreender estas coisas e vivermos a plena vontade de Deus, honrando, glorificando o seu nome, expressando a sua vontade, manifestando o seu reino e sendo expressão da sua vida e da sua vontade. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e sermos expressão dessa vontade no mundo, para que o mundo conheça Deus, pois nós agimos como ele diante dessas pessoas. E agimos não porque damos conta, mas porque ele nos capacitou para isso e nós entendemos que precisamos ser diligentes na caminhada de santificação para revelarmos Deus ao mundo, pois recebemos da mesma natureza, temos da mesma natureza, da mesma vida, para proclamarmos e revelarmos ao mundo a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.